Bom dia, Shalom Adonai. Meus prezados, minhas prezadas, público em geral que está acessando o meu canal, eu vos desejo um excelente dia e também quero que você, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, assista sempre o nosso conteúdo de vídeos, de aulas, que são mais de 2.500 aulas, sempre até o final. Dê o like, compartilhe o conteúdo, vamos crescer juntos. Outro sim. Você quer fazer um curso comigo? Entre em contato comigo pelo 62981 091777. Cursos na área da teologia e cursos também de hermenêutica filosófica. Você quer uma mentoria acadêmica? Entre em contato comigo, 62981 091777. Você quer adquirir um dos meus livros? Aqui tem, Escatologia Pentecostal, Fundamentos Escatológicos de Daniel, 2 livros aqui da minha autoria. Você pode adquirir com uma promoção especial. Entre em contato comigo pelo 62981 091777. Você quer enviar um Pix para me ajudar? Vai ser muito bem recebido e eu preciso. Entre em contato comigo, vou te passar minha chave Pix, 62981 091777, ok? Muito bem, hoje nós vamos começar, então, alguma série de aulas que serão gravadas também sobre a Reforma Protestante. Nós estamos fazendo aulas sobre a Reforma Protestante esse mês, porque comemora-se os 508 anos de Reforma Protestante, tá? Então, em concernência a esta data, não é? Nós estaremos trabalhando com algumas lives, algumas aulas ao vivo, alguns momentos ao vivo, falando sobre a Reforma Protestante, e também estaremos tendo algumas aulas gravadas sobre a Reforma Protestante. Hoje já é, no caso, a primeira aula gravada. Tivemos também já uma ao vivo, hoje é a segunda e essa aqui gravada, tá? Nós vamos falar hoje sobre a evolução teológica de Martinho Lutero, né? Nós sabemos que Martinho Lutero foi reformador, aquele que proclamou a reforma no castelo de Wittenberg, em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, e hoje nós vamos começar a falar, não é? Um pouco mais de Martinho Lutero, falando aí da evolução teológica de Martinho Lutero, tá? Dia 31 de outubro de 1517, não somente se tornou o primeiro momento e a primeira marca, não é? O primeiro indício de que o mundo ocidental estava prestes, né, a ser totalmente impactado, né, totalmente evoluído, porque o ato de Martinho Lutero, que foi justamente, se nós formos ver, no dia de Halloween, não foi somente um ato de uma revolução contra a Igreja Católica, da qual ele fazia parte. Na verdade, foi exatamente, se nós formos considerar, o oposto. Foi o ato de um filho zeloso da igreja, tá? Um filho que estava vendo a igreja em total decadência e quis tomar e tomou uma decisão radical. Alguns estudiosos e alguns teólogos, historiadores, né, eles têm a certeza, inclusive, que quando se pega o texto original e se estuda, das 95 teses do Lutero no latim, vai e traduz ela para o alemão, vai se perceber que Lutero havia tomado uma posição contra totalmente os abusos da igreja e se tornava ali um herói em toda a Alemanha e principalmente no país que era de sua origem e aonde a reforma vai ter o seu nascimento e seu maior desenvolvimento.
Os eventos de outubro de 1517, tá? Eles pegaram o monge escrupuloso, o monge que estava ali voltado para uma renovação à igreja de surpresa. Talvez um dos aspectos mais intrigantes da juventude de Lutero foi a sua formação e sua educação desde lá da sua casa, do seu lar, tá? Desde lá da sua casa, do seu lar. O pai de Lutero, o Hans Luther, era um responsável e bem-sucedido mineiro de Turíndia, né? E havia conquistado já uma riqueza considerável, porém não enorme, pacata ainda. Mas foi capaz de assegurar que seu segundo filho recebesse uma boa educação. Um dentre os 8 filhos de Martinho nasceu nos dias 1483 em Eisleben, mas cresceu em Mansfield. Então, Lutero vai escrever e vai crescer em Mansfield. Quando Martinho completou 14 anos, ele foi enviado para uma escola preparatória em Magdeburg e mais tarde para Eisenach, onde ele recebe assim a influência dos irmãos da vida comum, tá? E ele vai frequentar a Universidade Erfurt, onde vai receber ali o seu bacharelado no ano de 1502 e um diploma de mestrado já em janeiro de 1505, tendo assim sido classificado como o segundo melhor aluno da sua turma. Numa era em que os pais davam as ordens, o pai de Lutero decidiu que o filho iria se tornar um advogado, iria se tornar um doutor e atuar na área do direito. E decidiu até que o filho se tornaria esse advogado e o matricula na Faculdade de Direito de Erfurt e logo coloca o jovem Lutero num caminho diferente. Mas Lutero sentia um orgulho incomum das suas raízes campesinas. E seu pai, ambicioso trabalhador, já tinha uma outra visão de ver o filho alcançar um destaque na área da formação que era mais, vamos assim, alvissareira da época. E nós podemos dizer que depois de Lutero, então, começar a faculdade de Direito, ele estava voltando para Erfurt, de Mansfeld, quando foi surpreendido por uma tempestade repentina. E um raio golpeou uma árvore perigosamente próxima a onde Lutero se encontrava, e num acesso de pânico ele clamou a Santa Ana, que era uma pradoeira dos viajantes angustiados, fazendo um voto até de se tornar um monge, se ela tão somente poupasse a sua vida. E ele, então, teve a vida poupada, cumpriu a promessa e entrou no mosteiro dos agostinianos. E ali ele inicia, não é, a sua vida monástica. Então, em julho de 1505, já convencido de que a vida de monge era o caminho garantido para a sua própria salvação, ele vai adentrar ao claustro negro, a essa congregação observante dos ermitãos agostinianos em Erfurt, e uma das ordens até mais severas dentro da igreja. Lutero, então, vai ter a sorte de ficar sob a tutela de Johann von Staupitz, tá? Johann von Staupitz. Nós vamos até, inclusive, fazer alguns vídeos falando sobre o Johann von Staupitz, tá? Vamos estar nos concentrando em fazer alguns vídeos falando do Johann von Staupitz. E ele vai estar presente também nos vídeos, claro, de Martim Lutero. E é interessante falar que Staupitz foi um influenciador muito forte da vida de Martim Lutero, certo?
Staupitz tornou o jovem Lutero mentoreado por ele, encorajando ele e estimulando ele, motivando ele em muitos momentos. Apesar das ansiedades do Lutero, ele foi um monge até, inclusive, bem-sucedido. Ele foi ordenado ao sacerdócio no ano de 1507 e suas habilidades acadêmicas foram logo reconhecidas por o seu mentor, o Staupitz, que providenciou para que seu jovem protegido fosse nomeado professor na nova Universidade de Wittenberg. Depois de receber seu doutorado em 1512, Lutero, então, sucedeu Staupitz como professor das Escrituras na nova universidade, e como um jovem professor, Lutero palestrava sobre os livros da Bíblia, mas não era um desses teólogos que vivem numa redoma de vidro. Ele também era um pastor, ele pregava 3 vezes por semana em sua paróquia. Mas ele vai ter uma virada evangélica. Ele vai ter uma virada de 360 graus. Não é? Os eruditos discordavam, inclusive, sobre o momento exato, e discordam até hoje, da descoberta que Lutero fez da doutrina, vamos dizer assim, decisiva, com a qual ele se identificou tanto, que é a justificação somente pela fé, a sola fide, não é? Em vez até de vermos a sua descoberta teológica como o único evento determinante, nós podemos entender que seria mais essa uma oportunidade de um procedimento gradual, de um processo gradual nesse transcorrer da vida de Martim Lutero. E está muito claro que desde as suas palestras sobre os Salmos e Romanos, ele já começou a pensar de forma diferente. Até como pecador individual, ele recebe o perdão do Deus justo. E nesses anos de estudos intensivos, ele vai reter um pouco os conceitos tradicionais, que vão ser os mais antigos, né? Os novos ideais da própria igreja. E depois de alguns anos de estudo bíblico sob a inspiração de teologia de Agostinho, ele vai chegar, então, à doutrina distinta da justificação somente pela fé. Então, enquanto Lutero continuava a palestrar sobre a Bíblia, seu conceito de justiça de Deus passa por uma transformação profunda. E seus primeiros estudos vão ensinando ele a pensar na justiça como uma justiça ativa, aquela que demandava que os homens se enquadrassem aos padrões da justiça do Criador. E baseado nas palavras de Paulo a Romanos, capítulo 1, versículo 17, é que ele vai encontrar o consolo para suas próprias batalhas espirituais. E aí Lutero vai começar a ter um desenvolvimento, uma atuação, uma visão ainda muito mais forte nesta passagem emblemática do seu fundamento teológico, a justiça de Deus, proclamada e defendida por Paulo na Epístola aos Romanos. E ele vai começar a desenvolver uma série de palestras sobre Romanos, em particular, contendo os principais conceitos sobre a justificação e a justiça de Deus. E Lutero, então, rejeita as obras meritórias no ano de 1513, e ele vai se descobrir e vai alcançar uma visão muito ampla do caráter gracioso da justiça de Deus, enquanto ele palestrava, inclusive, sobre o livro de Romanos no ano de 1515, tá? E ele vai começar, então, a desenvolver uma visão e uma defesa e uma abordagem sobre a justiça de Deus que vai confrontar totalmente a visão da igreja. E ele vai começar, então, a desenvolver uma direção distintamente, vamos dizer assim, forense, tá? Trabalhando essa questão forense da justiça de Deus. E, quem sabe, um dos insights mais historiográficos dessa análise histórica foi justamente a sua visão de mudar, de transformar
e de confrontar tudo que fosse contrário à justiça, à justificação, à moralidade, à ética e a todos os elementos basilares que fundamentam a justiça de Deus. Tá? E aí é que ele começa a pensar, elaborar e depois, então, efetivar a sua controvérsia, o seu debate e a sua também decisão final de proclamar uma reforma e pregar ali na capela do Castelo de Wittenberg as 95 teses, tá? E nós vamos ter mais outras aulas sobre Lutero, essa foi a segunda, essa gravada, e aí depois nós vamos prosseguir avançando com aulas também ao vivo, e nós vamos ter um momento nesse mês de outubro tratando sobre reforma protestante muito importante. Obrigado a todos.